Boa noite. É com muita alegria que estamos novamente com o programa Palavra de Fé. Como de costume, nós vamos agora para um breve intervalo. Vamos estar apreciando uma linda canção do pastor Oséias Costa. Aproveite! As rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregues facilidades para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nesse momento eu quero fazer uma reflexão de uma palavra muito interessante
no meu ponto de vista, uma das palavras mais importantes da Bíblia Sagrada, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 20. Assim diz a palavra de Deus: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Que palavra linda, né? Para poder compreender essa palavra, eu quero trazer um exemplo muito interessante. É uma situação, um caso, que aconteceu com um jovem. Um jovem como você, talvez, que esteja me ouvindo, cheio de sonhos, cheio de planos, um jovem apaixonado, um jovem que tinha no seu coração se casar com uma princesa, com uma donzela, a qual ele amava muito. E lá ele casou-se e verificou que o casamento, a vida a dois, não era exatamente como ele imaginava. Ele deixou bem claro para sua esposa que ele tinha muitos sonhos, muitas expectativas, porém ele viu que a vida não era tão fácil como imaginava. Os problemas financeiros se acumulavam e ele entendeu e compreendeu que ele precisava conseguir mais dinheiro para poder dar uma vida mais digna para a sua esposa. Aí ele combinou com a sua esposa que ele iria para outro lugar, para uma terra mais distante, para outra cidade, bem longe, e que ele não conseguiria estar vindo constantemente visitá-la, mas que ele, depois de algum tempo, voltaria. E lá esse moço foi e conseguiu um emprego numa fazenda de um proprietário muito rico, de um homem muito abastado e muito sábio e também muito bom. Chegando lá, ele disse para o seu patrão: olha, eu não sei fazer nada dentro da fazenda, mas tudo que tu me ensinares, eu vou aprender e vou fazer bem feito. Eu sei que o Senhor não vai se arrepender. Apenas me dê um emprego. O patrão daí consentiu com isso e ele disse: olha, eu tenho apenas duas coisas que eu quero deixar bem claro, duas exigências. Em primeiro lugar, que a maior parte do meu salário o senhor guarde, porque eu quero levar para recomeçar minha vida com a minha esposa. Uma parte eu vou mandar para ela poder se sustentar. E a segunda exigência é que o dia que eu estiver pronto, achar que eu tenho dinheiro suficiente para recomeçar a minha vida, que o senhor não me peça. Combinado? O patrão olhou para ele e disse: ok, combinado.
E lá aquele moço, ele foi trabalhando, foi granjeando muito dinheiro, e ele foi crescendo na fazenda, até que passou-se muito tempo e ele também conseguiu muito dinheiro. Aí chegou um momento que ele falou para o seu patrão: olha, meu patrão, eu sei que o senhor é muito bom, o senhor me ajudou muito, muitos anos se passaram, mas agora chegou o momento de eu voltar para a minha casa, voltar para a minha esposa e recomeçar a minha vida. E lembras que quando eu cheguei aqui, eu falei que não queria que o senhor me pedisse. O patrão olhou para ele e disse: sim, eu te quero como um filho, por isso eu vou te dar todo o dinheiro que você conseguiu durante todos esses anos. Mas eu quero te dar algo muito maior, muito melhor que apenas o dinheiro. Você quer? Olha, eu não sei o que o senhor vai me propor, mas vamos ver, vamos analisar. O patrão disse assim: olha, eu vou te dar 3 conselhos. Se você optar e aceitar esses 3 conselhos, você não vai levar o dinheiro que conseguiu durante todo o tempo que trabalhou aqui. No primeiro momento, aquele jovem, que já não era tão jovem, ficou assim impressionado e disse: poxa vida, esse meu patrão sempre foi bom comigo, muito amoroso, muito compreensivo, mas parece que ele está me tirando como bobo. Como é que eu vou trocar todo o meu dinheiro por 3 simples conselhos? Mas ele analisou, ele avaliou e realmente pensou: poxa vida, meu patrão é muito sábio, meu patrão é um homem bom, ele não ia fazer isso de propósito, alguma coisa tem por trás disso. E resolveu aceitar. O patrão chamou ele e disse: olha, 3 conselhos que vão fazer você prosperar, vão fazer você estar seguro e vai fazer você permanecer vivo e bem vivo. Quais são os 3 conselhos? O primeiro conselho que eu te dou: cuidado com os atalhos. O segundo conselho: cuidado com a curiosidade. O terceiro conselho: cuidado com a precipitação. E ele ficou memorizando e pensando nesses 3 conselhos: cuidado com o atalho, cuidado com a curiosidade, cuidado com a precipitação. E o patrão disse: olha, tem mais. Eu tenho aqui 3 pães e você vai comer esses pães nessa ordem que eu vou te dar. O primeiro pão é o pão menor, você vai comer logo no início da jornada. O segundo pão é um pão um pouquinho maior, você vai comer quando estiver no meio da jornada. E o terceiro e último pão você vai comer quando estiver com a tua família, que é o pão maior. Ok? Combinado? Combinado. E aquele moço já saiu da fazenda muito alegre, pensando na sua amada, há quanto tempo longe de casa. E aí ele encontrou um amigo, um companheiro que estava indo para o mesmo lugar. E esse companheiro disse: olha, eu conheço um atalho, esse atalho nós vamos ganhar muito tempo. Vem comigo, nós vamos ganhar vários dias de viagem. E o moço ficou muito agitado e disse: olha, eu vou contigo, porque eu quero chegar mais rápido possível à minha casa. Estou com muita saudade da minha família, muita saudade da minha esposa. E lá nesse novo caminho, ele andando e preocupado com a sua jornada, ele lembrou-se do primeiro conselho: cuidado com os atalhos. E logo que veio isso na mente dele, disse: eu vou voltar ao caminho original, ao caminho que eu sei que vai me levar para o lugar da onde eu vim, porque esse caminho eu não sei para onde vai, eu não sei o que eu vou encontrar nesse caminho. O jovem começou a praguejar, começou a brigar com ele, e ele foi saindo de fininho, devagarinho, e voltou para o caminho original. Chegando no caminho, algumas pessoas olharam para ele e disseram: moço, por que você saiu desse caminho? Como você conseguiu se escapar dos laços, das armadilhas que tinha nesse caminho? Aquele homem agora disse: poxa vida, eu não vi nenhuma armadilha, não vi nenhum perigo. E as pessoas que estavam com ele disseram: olha, esse caminho é um caminho muito perigoso que você pegou. Muitas pessoas que passam por ele são assaltadas, são violentadas e algumas até chegam a morrer.
Ou seja, esse caminho é um caminho de morte. E ele ficou muito alegre, porque voltou para o caminho original, para o caminho que ele sabia aonde ia levá-lo. Aí ele comeu o primeiro pão, muito alegre, muito contente, dizendo: poxa vida, valeu a pena esse primeiro conselho do meu patrão. E foi caminhando até chegar no meio do caminho, encontrou uma estalagem, um lugar para ele parar. E lá naquela estalagem, naquela hospedagem, ele tomou um banho, se alimentou, estava muito alegre, já estava à noite, estava cansado, e ele foi para o seu quarto. Chegando no seu quarto, ele começou a ouvir muitos gritos, muitos barulhos, e ficou com uma curiosidade muito grande e chegou até a porta. Chegando na porta, ele pegou na maçaneta, lembrou-se do segundo conselho: cuidado com a curiosidade. E ele lutou por alguns momentos, por alguns minutos, louco de vontade de saber o que estava acontecendo, qual era a causa daqueles gritos, daqueles barulhos muito intensos, mas ele foi e voltou a dormir. No outro dia, conversando com o dono da estalagem, ele disse: olha, você não ouviu alguns gritos, alguns barulhos? Ouvi. Você não foi ver o que estava acontecendo? Olha, eu cheguei até a porta. Mas eu tenho um patrão que era muito bom, muito sábio, e disse: cuidado com a curiosidade. E eu consegui refrear a minha curiosidade e não sair da porta do meu quarto. O dono da estalagem disse: olha, que bom que você não saiu, porque eu tenho um filho e você conhece meu filho. Ele é uma moça de educação, mas ele é grande, ele é forte e por algumas vezes bate alguma loucura nele, ele acaba quebrando as coisas. E algumas pessoas que de repente vão ver a situação acabam se machucando. E o último acabou morrendo. Mas como ele não é muito certo da cabeça, ele está de volta aqui comigo. Mas ele precisa de cuidados. Ainda bem que você não foi ver, porque talvez você pudesse até estar morto. Aí ele agradeceu a Deus novamente e comeu o segundo pão alegre, porque o segundo conselho também tinha salvado a sua vida. Passou e foi continuando o caminho até chegar perto da sua casa, e perto da sua casa tinha um mato, uma floresta, e o coração dele batia mais forte, ele estava com muita saudade, muita ansiedade, queria abraçar sua esposa, queria beijá-la muito. Quando chegou nessa floresta, ele teve um choque. Algo que ele não queria ver, ele acabou vendo. Ele viu a sua esposa, que ele tanto amava, nos braços de um outro homem. E um homem ainda muito novo. E ele pensou: vou matar os dois. Porque eu fui fiel à minha esposa, até hoje eu estava me guardando para ela. E ela fez isso comigo, me traiu. Se alguém me falasse que ela tinha me traído, talvez eu nem acreditasse, mas eu estou vendo, os meus olhos estão vendo a traição. E pegou uma faca e começou a andar em direção à sua esposa. E daqui um pouco ele lembrou-se do terceiro conselho: cuidado com a precipitação. A raiva e a ira estavam dominando a mente e o coração dele nesse momento. E ele começou a brigar consigo mesmo, mas aquele terceiro conselho batia forte na mente dele: cuidado com a precipitação, não se precipite. Aí ele parou e disse para si mesmo: vou dormir nesta noite no mato, nessa floresta, e amanhã de manhã eu vou falar algumas verdades para minha esposa e nunca mais vou aparecer. Chegando no outro dia, já com a cabeça mais aliviada, mais em paz, bateu na porta, e quando a porta se abriu, a esposa viu que era ele. A esposa deu um sorriso largo e estendeu suas mãos para abraçá-lo, e ele dizia: não me abrace, não quero mais saber de você, você me traiu. A esposa olhou para ele com os olhos cheios de amor e disse: eu nunca te traí, você é o amor da minha vida,
eu te amo mais do que tudo na vida. Ele disse, você me traiu sim, eu vi você me trair. E ainda por cima você me traiu com um homem bem mais novo, talvez até pudesse ser teu filho. Quando ele disse isso, ela chamou o moço, e o moço veio do quarto. E ele olhou para aquele moço e se viu quando mais jovem. E ela disse, esse moço é o teu filho. Quando você saiu, eu não sabia. Eu estava grávida dele. E chamou o moço e disse, esse é o teu pai. Ele ficou muito envergonhado. Abraçou o seu filho. Abraçou sua esposa. E disse, olha, eu ia fazer uma insanidade. Eu ia fazer uma loucura, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava tomado de raiva, eu estava tomado de ira, de revolta. Eu ia matar vocês dois. Graças a Deus, eu aprendi com meu patrão, o sábio patrão, 3 conselhos. Cuidado com a curiosidade, cuidado com os atalhos. E o principal agora, cuidado com a precipitação. E eu ia me precipitar. Ainda bem que eu aceitei esse conselho e coloquei ele como uma regra para a minha vida. E eles se abraçaram, se beijaram e choraram muito. Aí ele lembrou-se do 3º pão e disse, olha, eu trabalhei muito, consegui muito dinheiro, mas eu troquei todo o meu dinheiro por esses 3 conselhos. Mas o meu patrão me deu esse último pão para eu comer junto com vocês. E assim estou fazendo, obedecendo às ordens do meu patrão. E aqui está o pão que eu quero comer junto com vocês. E quando ele abriu o pão, dentro do pão estava todo o dinheiro que ele tinha conseguido naqueles longos anos trabalhando para o seu patrão. Aí ele pegou e deu graças a Deus, porque os conselhos do seu patrão fez com que ele chegasse são e salvo à sua casa. Mas pastor, o que isso tem a ver com a palavra? A palavra de hoje, pelo que o Senhor falou, fala em bênção e maldição, vida ou morte. Isso tem alguma coisa a ver? Tem tudo a ver, meu querido. A questão é que o jovem, ele acreditou no seu patrão. Ele conhecia a natureza e o caráter do seu patrão. Sabia que seu patrão era sábio. Sabia que seu patrão era próspero. Sabia que seu patrão era bom. E assim obedeceu. E a obediência trouxe vida. A obediência trouxe bênção. A obediência fez com que ele chegasse na sua casa e pudesse desfrutar do amor da sua família. Assim também, quando nós obedecemos a Deus, nós somos agraciados com a bênção e a vida de Deus. O primeiro versículo diz assim, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Ou seja, Deus, Ele deseja para nós sempre o melhor. Mas às vezes nós inconscientemente, porque ninguém conscientemente quer a morte ou a maldição, mas inconscientemente, por causa das nossas escolhas, por causa das nossas decisões mal tomadas, por causa da nossa indecisão, nós acabamos sofrendo a maldição em nossas vidas. Mas pastor, me explica isso. É muito simples, querido. Talvez você já esteve doente algum dia, já foi no médico e o médico te prescreveu, depois de alguns exames, algum medicamento. E quem sabe você já fez isso ou já viu alguém fazer, de não tomar os medicamentos na hora certa, esquecer do medicamento e depois voltar ao médico e o médico pergunta, e aí, como é que você está? Os sintomas da tua doença estão melhores? Estão mais calmo? Você está conseguindo superar? E você diga, não, doutor, eu não estou melhor. E o médico vai fazer aquela pergunta que talvez você não queira ouvir. Mas você tem tomado os remédios que eu te prescrevi na hora certa?
E quem sabe você vai dizer, puxa vida, eu não tenho feito isso. Ou seja, não adianta botar a culpa no médico, não adianta botar a culpa nos remédios, se nós não obedecermos o médico. Ele estudou para isso, ele tem capacitação para isso. Se nós desconfiamos do médico, procuramos outro médico. Mas precisamos, um ou outro, obedecê-lo, tomar os medicamentos, os remédios necessários. Assim é a palavra de Deus. Pois a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é o remédio que traz cura para o nosso espírito, traz cura para a nossa alma, traz cura para o nosso corpo físico. Quando nós obedecemos, nós atraímos a atenção de Deus. E quando nós atraímos a atenção de Deus, a obediência faz com que nós venhamos a ter saúde, saúde espiritual, saúde da nossa alma, saúde do nosso corpo físico. Porque muitas doenças que nós temos são decorrentes de doenças psicossomáticas, somatização de problemas, de ressentimento, de mágoa, de falta de perdão, ou seja, de falta de Deus. Porque quando nós estamos cheios de Deus, e Deus é amor, o amor entra em nós, o espírito de amor entra em nós, e nós nos consideramos e somos felizes, agradecidos a Deus por tudo que nós temos. E isso traz para nós felicidade, alegria, disposição, ânimo para viver. Isso produz vida, e vida com abundância. Então, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós somos agraciados com a bênção de Deus e com a vida de Deus. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus. Tanto assim, se contra o céu peguei, e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, porque me queres tanto assim, filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, porque me queres tanto assim. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus. Tanto assim, se contra o céu pequei,
e contra ti também minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, por que me queres tanto assim? Porque te amo. Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos fazendo uma reflexão da Palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 a 20. Agora nós estamos no versículo 18. Versículo 17. Diz assim: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outro Deus, e os servires. Aqui há algo interessante que fala sobre o coração. O coração, na verdade, é a nossa alma, né? É a sede da nossa razão, a sede das nossas emoções e a sede da nossa vontade. Ou seja, quando a Bíblia fala, filho meu, dá-me o teu coração, Deus quer que a gente dê todo o nosso ser. Então, quando ele fala, se o teu coração seja assim, nosso ser, todo o nosso ser, for de Deus, né? E nós dermos ouvidos, interessante, né? Ouvir é diferente de escutar. Escutar entra num ouvido e sai no outro, mas ouvir não. Ouvir significa reter, aprender e aprender, ou seja, é algo que é internalizado. Aquela informação passa agora a fazer parte de nós. Então Deus quer que a sua palavra seja parte de nós, que nós possamos guardar a sua palavra dentro do nosso coração e que isso se transforme num hábito, ou seja, em atitudes. Então Deus quer que nós tenhamos uma atitude proativa em razão dele, ou seja, que nós possamos dar todo o nosso ser para o Senhor. Então, se nós formos assim, né, nós vamos ser bem sucedidos. Agora, se nós nos inclinarmos a outros deuses, aqui não estamos falando em ídolos, não estamos falando de igrejas ou religiões, mas a palavra de Deus, ela diz que Deus tem que estar em primeiro lugar. Ou seja, o meu relacionamento pessoal com Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu não posso colocar meu marido, minha esposa, e você, mulher, teu marido, né, no lugar de Deus. Ou seja, aquilo que ocupa o lugar de Deus se transforma em nosso Deus. Se eu colocar as minhas filhas no lugar de Deus, as minhas filhas vão ocupar o lugar de Deus. Se eu colocar o meu trabalho no lugar de Deus, ou seja, o meu trabalho ele for o primeiro lugar, aquilo que eu mais quero na minha vida, isso se transforma em um Deus na minha vida. Então, está falando em coisas práticas, coisas do dia a dia. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar.
No versículo 19 fala: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Muito interessante, a palavra bênção significa conceder poder para alcançar sucesso, prosperidade, longevidade e muitos frutos. É uma palavra, que vem do hebraico, barak. Então, quem quer alcançar sucesso, prosperidade, longevidade, muitos frutos, tem que buscar obedecer a palavra de Deus, os princípios que estão dentro da palavra de Deus. E a palavra maldição, é o desejo que um mal recaia sobre uma pessoa ou uma coisa. Tem outros conceitos? Tem, mas esse é um conceito fácil. Quando alguém tem um desejo que alguma coisa má aconteça para alguém ou para algum objeto, então isso é maldição. No versículo 19, do capítulo 30, fala sobre que Deus coloca duas escolhas, bênção ou maldição, vida ou morte. E Deus diz: escolha, pois, a vida. Ou seja, Deus está dizendo: olha, se tu escolher a vida, vai ser melhor para você. Mas, pastor, como é que isso pode acontecer? Muito simples. Eu vou te dar um exemplo, Um irmão, um senhor, chegou para um pastor e disse: pastor, eu estou com um problema. Qual é o problema, meu irmão? O problema é que a minha esposa é uma mulher goteira. Ela está sempre ranzinza, sempre mal-humorada, ela está sempre criticando, nada que eu faço está bom, ela está sempre falando, se queixando da vida. Eu não aguento mais, pastor. Só isso, meu irmão? Não, eu tenho ainda coisas piores, pastor. Os meus filhos são rebeldes. Não são obedientes, pastor. Eu não sei mais o que eu vou fazer. O pastor olhou para ele e disse: meu filho, eu vou te dar uma receita. Você vai ler 3 vezes ao dia o Salmo 23, durante uma semana inteira. E no domingo que vem, nós vamos conversar. Combinado? Combinado, pastor. Passa-se uma semana, o pastor vai conversar com esse irmão. Esse irmão vem com um sorriso bem grande, bem largo, e abraça o pastor. E o pastor disse: o que houve, meu irmão? Você conseguiu vencer? A tua esposa mudou? Teus filhos mudaram? Não, pastor. A minha esposa continua uma goteira. Está sempre pingando. E os filhos? Quem sabe eles então agora são obedientes? Não. Continuam rebeldes. Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não importa se eles não mudaram ainda, mas algo mudou dentro de mim. O pastor olhou e disse: a mudança começa por você. Quando você muda, quando você obedece à palavra de Deus, quando você acredita nessa palavra, essa palavra se torna viva dentro de você e produz mudança. E a tua mudança é que vai fazer diferença para que a tua esposa, os teus filhos também queiram esse mesmo Deus. Talvez você que está me assistindo diga: poxa vida, pastor, parece que essa história desse senhor é a minha história. Estou com um problema com a minha esposa, estou com um problema com os meus filhos. A solução, meu querido, não é só o Salmo 23. Isso é apenas um exemplo. A solução é deixar que o autor da vida entre dentro de você e te mude, te transforme, que você tenha uma nova vida e vida com abundância. No versículo 20 fala: amando o Senhor teu Deus e dando ouvido à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. É impossível ter vida e vida com abundância
se não for com Jesus. Ele é o autor da vida. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em 1 João 3,36, Jesus, Ele é a vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Ou seja, se você quer ter vida com abundância aqui nessa terra e vida eterna, é só com Jesus. Não é religião, não é boas obras, não é guru, não é pastor, não é padre, não é ninguém, é Jesus. Porque todos nós somos homens falhos, suscetível ao erro, mas o Senhor não. Ele nunca falha e nunca falhará. Nós podemos até te desapontar, mas o Senhor jamais desaponta. Interessante que fala que Deus quer abençoar não só nós, mas abençoar também a nossa descendência, ou seja, os nossos filhos. Quem sabe você se preocupa em deixar algum legado, alguma herança para os teus filhos, uma casa, um apartamento, um carro, um negócio, não sei. Isso é bom, querido. Eu também quero deixar para as minhas filhas também alguma coisa. Talvez você se preocupa com os estudos e pensa, o estudo é a melhor coisa que eu posso deixar para os meus filhos. E é muito bom, o estudo é necessário. Quem sabe você se preocupa em deixar um legado, uma herança do teu caráter, do teu comportamento, de quem você é. Isso é muito bom e é muito importante. Mas a maior herança que nós podemos deixar é o nosso relacionamento pessoal com Deus. Que os nossos filhos possam ver que nós realmente temos comunhão com Deus. E essa comunhão possa influenciá-lo a buscar também a esse Deus. Assim, dessa forma, nós vamos estar transmitindo para a nossa geração, para os nossos filhos, bênção e vida. Jamais maldição e morte. Eu quero orar por você nesse momento. Fecha os teus olhos. Eu quero te abençoar agora. Querido e amado Deus, eu coloco, ó Pai, essa vida que está me ouvindo, me vendo, e que o Senhor possa, Senhor, fazer diferença na vida dela. Que essa palavra possa produzir vida e vida em abundância na vida dela. E que ela possa, através, Senhor amado, de ouvir a Tua palavra, a sua fé ser gerada, ser alimentada, fortalecida. E que através das suas escolhas, das suas decisões, possa chegar mais perto de Ti, o autor da vida. Que Deus te abençoe. Fique em paz. E até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Usa-me, Senhor, e me conheces, quebrando meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te